Amós, o vidente ignorado, uma jornada bíblica surpreendente. Considere um sujeito modesto, cuidador de ovelhinhas e cultivador de árvores frutíferas, habitando numa aldeia diminuta e pacata. Não tinha reconhecimentos oficiais, não frequentava escolas de sabedoria escritural, nem frequentava os círculos relevantes daqueles tempos. Contudo, repentinamente, este cidadão ordinário recebe um recado celestial para uma tarefa extraordinária: desafiar governantes e sacerdotes, demonstrar crueldades sociais e anunciar uma sentença divina que todos recusavam ouvir. Estamos falando de Amós, aquele observador que saiu da obscuridade de Tecoa, transformando-se numa das mais ressonantes e provocativas expressões da narrativa sagrada. Amós veio ao mundo em Tecoa, uma diminuta localidade no interior de Judá. Ao redor estendiam-se planícies vastas, montanhas amareladas, sob o sol intenso, e árvores que se balançavam suavemente com o sopro da ventania. Aquele território era dominado por criadores de animais, habituados ao compasso simples da vida campestre. Naquele pedacinho quase esquecido da geografia mundial, ninguém imaginaria que ali crescia uma pessoa destinada a tornar-se uma das mais desafiadoras vozes daquela época. Desde tenra idade, Amós experimentou uma existência aparentemente imutável. Supervisionava os animais da família, guiando-os pelas ladeiras, constantemente cauteloso contra ameaças. Nos momentos livres da pastagem, empenhava-se no cultivo de figueiras, principalmente os sicômoros, vegetais que precisavam de trato especializado para frutificar. O jovem Amós, com mãos endurecidas pelo trabalho e olhos observadores, aprendeu a reconhecer as manifestações naturais e interpretar seus avisos. Antes de continuar o vídeo, pense se essa história está te ensinando algo valioso e fortalecendo sua fé. Imagine quantas vidas podem ser tocadas. Deixe seu like, comente amém e compartilhe essa mensagem após terminar de assistir. Quem passasse por ele não notaria nada além de um trabalhador campestre comum, talvez um tanto introspectivo, removido das grandes cidades e suas complexidades. Mas existia algo notável em Amós, mesmo que ainda não tivesse percebido isso. Seu olhar carregava um desassossego, uma sensibilidade aguçada para as injustiças que ocasionalmente alcançavam até os cantos mais remotos de sua cidadezinha. Quando escutava relatos trazidos por viajantes sobre Samaria com suas luxúrias, sobre a exploração dos vulneráveis e a avareza dos prósperos, experimentava um sentimento singular, uma revolta interior que não lhe concedia tranquilidade. Enquanto tudo seguia seu percurso natural, uma expressão maior, imperceptível, porém inconfundível, começava a se formar dentro dele. Parecia que o próprio vento transportasse um recado celestial, uma convocação que ele ainda não compreendia totalmente. Até que, certo momento, aquele silêncio foi interrompido de maneira inesperada para Amós. O dia parecia idêntico aos anteriores. O astro luminoso erguia-se vagarosamente no firmamento, pintando o céu com tonalidades alaranjadas, enquanto Amós dirigia seus animais pelas colinas. Os sons metálicos dos guizos misturavam-se ao roçar da vegetação e ao gorjeio discreto dos pássaros. Tudo transmitia serenidade e previsibilidade, mas algo importante estava para acontecer. Algo transformador para aquele homem. Foi durante sua solidão observando os animais pastando que Amós percebeu a chamada divina. Não constituía uma comunicação convencional, dessas facilmente respondidas com vocabulário humano. Era mais como uma sensação profunda no peito, um calor que percorria sua espinha e preenchia todo o seu ser. Como se a brisa que passava entre a folhagem carregasse algo mais que ar comum, uma presença, uma urgência. Amós, que jamais se considerou especial, compreendeu que o Criador estabelecia contato. O Senhor não o chamou para uma missão insignificante. Este homem comum, acostumado à quietude campestre e às tarefas manuais, foi enviado para pronunciar-se em nome do próprio Criador Supremo. E seria uma comunicação desafiadora. Amós deveria encaminhar-se ao território israelita, na região norte, e confrontar os influentes com declarações ásperas.
Sua tarefa incluía expor as crueldades, a ganância e a corrupção dominantes naquele lugar. Reflita sobre o desafio desta missão: um trabalhador rural desconhecido, sem credenciais, oposição social, sendo destacado para confrontar líderes e religiosos. Amós percebia as dificuldades futuras. Não possuía formação, nem capacidade oratória. Sou um simples guardador de rebanhos, possivelmente pensou. Porém, recusar não era a opção viável. Quando o divino convoca, até o mais singelo dos seres humanos torna-se capaz de realizações extraordinárias. Amós abandonou os campos de sua terra natal, iniciando sua travessia rumo ao norte, desconhecendo exatamente o que encontraria. O território israelita o aguardava, exteriormente rico, mas interiormente decadente. E Amós carregava um recado que soaria como um estrondo rompendo a falsa tranquilidade daquele ambiente. O caminho para o reino nortista era extenso e repleto de incertezas. Amós deslocava-se levando apenas o essencial: seu bastão protetor, a experiência adquirida nos campos e a certeza do cumprimento da designação celestial. Aproximando-se do destino, as informações sobre Israel tornavam-se mais nítidas e perturbadoras. Aquele reino desfrutava prosperidade, superando as expectativas judaicas. As localidades transbordavam mansões luxuosas, comércios agitados e festanças grandiosas. Entretanto, por trás dessa aparência brilhante, Amós ouvia histórias sobre opressão, desonestidade e religiosidade superficial, funcionando mais como espetáculo que devoção autêntica. Ao chegar, o contraste impressionou-o profundamente. Samaria, centro administrativo, resplandecia com a extravagância dos ricos. As passagens principais exibiam tecidos refinados, joias resplandecentes e gargalhadas de quem aparentemente possuía tudo. Bastava, porém, observar os cantos obscurecidos para contemplar outra realidade: despossuídos esmagados pela escassez, trabalhadores sobrecarregados e crianças subnutridas. Amós rapidamente identificou os problemas fundamentais. A classe abastada vivia numa bolha intocável, aproveitando-se do trabalho árduo dos desfavorecidos. A equidade, direito universal, transformara-se em privilégio para poucos. A espiritualidade, fundamento moral coletivo, convertera-se em encenação. Os locais sagrados recebiam oferendas valiosas, mas os corações permaneciam vazios de arrependimento verdadeiro. A nação israelita afastara-se do divino, trocando reverência sincera por cerimônias pomposas e convenientes. Amós observava tudo isso, percebendo que seu recado não seria apenas complicado de escutar, mas cortante como navalha exposta diante de uma população que preferia ignorar a realidade. Enquanto transitava pelas vias samaritanas, escutando o murmúrio dos mercados e melodias provenientes dos templos, Amós sabia que sua hora aproximava-se. Desconhecia exatamente quando ou como começaria, mas uma certeza habitava-o: sua voz, carregada de autenticidade, logo ecoaria como trovão nos palácios e praças daquele reino materialmente próspero, porém moralmente enfermo. A oportunidade comunicativa surgiu mais rapidamente que Amós antecipara. Estava em Samaria, cercado pela abundância citadina, quando iniciou sua proclamação. Sem formalidades ou preparativos elaborados, simplesmente elevou sua voz, produzindo efeito semelhante a um rugido celestial. Principiou com afirmações impossíveis de ignorar: o Altíssimo trovejará desde Sião, fazendo ressoar sua voz desde Jerusalém. Era como um estampido cortando a atmosfera. Os transeuntes paravam para escutar mais por curiosidade que respeito. Afinal, quem seria aquele sujeito vestido rusticamente, ousando falar com tamanha autoridade? O discurso de Amós era direto, sem rodeios. Abordou as nações circunvizinhas, condenando suas maldades e brutalidades. A população israelita escutava com certo prazer, pois aparentemente criticava os inimigos deles. Entretanto, como um leão mudando súbita direção, Amós apontou para Israel. Sua voz intensificou-se, tornou-se mais urgente. Começou a denunciar os ricos exploradores, os líderes que comercializavam a justiça, os clérigos transformando a religião em teatro. Vocês que esmagam os vulneráveis exigindo taxas excessivas, construíram mansões suntuosas, mas nunca as habitarão. Plantaram vinhedos magníficos, mas jamais provarão seu vinho.
Estas declarações feriam como lâminas, expondo verdades conhecidas por todos, mas nunca admitidas. Parecia que Amós rasgava o véu ocultando a podridão reinante. Falava com intensidade sobrenatural, cada sentença reverberando nas consciências dos ouvintes. Alguns entreolhavam-se, desconfortáveis. Outros sussurravam, tentando diminuir a importância daquele homem simples. Mas Amós prosseguia, imperturbável. Compreendia que sua mensagem representava um alerta, uma última convocação para Israel mudar suas condutas. E suas palavras, embora ásperas, constituíam apenas o começo. Enquanto as afirmações de Amós ainda reverberavam pelos recantos samaritanos, algo profundo começou a manifestar-se. O Criador não apenas concedeu-lhe vocabulário, mas também imagens autoexplicativas, visões vívidas pulsando diante de seus olhos. A primeira apareceu como um campo esverdeado aparentemente próspero e vibrante, mas subitamente uma massa de gafanhotos surgiu, consumindo tudo em seu trajeto. Nada restava, nem sustento, nem esperança. Amós sentiu o impacto daquela cena profundamente. Compreendeu seu significado. Israel estava prestes a perder tudo. Amós não conteve sua intercessão. Suplicou misericórdia divina, rogando que não destruísse completamente aquela nação. Momentaneamente, parecia que o Altíssimo atendera. Contudo, as visões prosseguiram. Na seguinte, surgiram labaredas. Não fogo comum, mas algo devorando até os abismos, secando cursos d'água e carbonizando o solo até suas profundezas. Era aterrador, quase asfixiante. Como se Amós pudesse sentir o calor queimando sua pele. Novamente implorou clemência. Mas o Senhor demonstrava gravidade situacional, algo impossível de ignorar por mais tempo. A terceira visão apresentava-se estranhamente simples, mas profundamente significativa. Amós contemplou o Criador segurando um fio de prumo, instrumento usado por construtores assegurando verticalidade perfeita nas paredes. Mas o instrumento estava nas mãos divinas, aplicado para verificar Israel. A mensagem era transparente. Aquela nação estava torta, desalinhada. O construtor universal não toleraria uma estrutura moral prestes a desmoronar. As declarações de Amós cortavam como machado as raízes da arrogância israelita, incomodando muitas pessoas. Entre os que sentiam-se ameaçados encontrava-se Amásias, sacerdote em Betel. Representava a religiosidade oficial reinante. Para Amazias, o santuário betelita ultrapassava o conceito de local adorativo, simbolizando poder e status. Agora, aquele vidente sulista abalava estruturas, denunciando tudo como fraudulento e corrompido. Amazias percebeu necessidade de intervenção rápida. Tentou desacreditar Amós através de variadas estratégias. Inicialmente, enviou recado ao monarca Jeroboão, alertando sobre o perigo representado pelas profecias. Afirmava: "Este homem conspira contra sua autoridade. Suas palavras perturbam nossa sociedade." Desejava apresentar o profeta como ameaça política, alguém fomentando rebelião. Amós permaneceu inabalável. Sabia que sua incumbência procedia do Altíssimo, não de autoridades humanas. Quando pressões governamentais fracassaram, Amazias confrontou-o pessoalmente. Tentou desdenhar dele, tratando suas origens modestas com desprezo. "Retire-se daqui, vidente", ordenou desdenhosamente Amazias. "Vá profetizar em terras judaicas, aqui não há lugar para você." As respostas de Amós assemelhavam-se a rochas inabaláveis. Encarou Amazias respondendo firmemente: "Não pertenço à linhagem profética. Sou apenas guardador de animais e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor tirou-me de minhas ocupações ordenando: vá, comunique ao meu povo israelita." Constituía a declaração impactante. Amós não estava ali por escolha pessoal nem ambição. Fora enviado e ninguém, nem mesmo Amazias, poderia desviá-lo de sua missão. Entretanto, tensões aumentavam progressivamente. Oposição ao vidente intensificava-se, dividindo a população entre rejeitadores e poucos corajosos dispostos a escutá-lo. As palavras de Amós, afiadas como navalhas,
continuavam ecoando por palácios e praças israelitas. Erguia-se nos espaços públicos, pronunciando verdades que ninguém ousava expressar. Certo dia, fixando seu olhar nos comerciantes exibicionistas com túnicas luxuosas, começou a falar mesclando indignação e tristeza. "Vocês, ruminantes de Bazã", exclamou, referindo-se à elite samaritana. Representava metáfora audaciosa, comparando-os aos animais gordos pastando na região de Bazã, famosos por sua abundância. Viviam confortavelmente às custas da exploração dos miseráveis. Amós descrevia situações de ganância e crueldade com impressionante clareza. Mencionou balanças fraudulentas nos mercados, negociantes que reduziam quantidades vendidas enquanto elevavam preços. Afirmou que até resíduos descartáveis eram comercializados aos indigentes como alimento nutritivo. Com voz firme, apontava para autoridades religiosas que realizavam impressionantes rituais nos altares de Betel e Gilgal, mas cujos corações permaneciam distantes do divino. "Detesto profundamente suas festividades pretensamente sagradas", proclamou Amós, causando espanto generalizado. Afirmava que sacrifícios e canções enchendo templos eram inúteis porque não procediam de corações justos. Clamava que a equidade flua como torrente e a retidão como riacho perene. Constituía imagem potente, comparando a vontade divina a um rio purificador e renovador. O silêncio coletivo, ocasionalmente, interrompia-se por murmúrios desconfortáveis ou risadas nervosas. A mensagem tornava-se intolerável para os poderosos, mas Amós sabia da necessidade continuativa. Havia mais para comunicar, mais para revelar. Amós prosseguia falando, enfrentando resistências. Reconhecia a dureza de suas palavras, mas também sabia que o Altíssimo nunca enviava alertas sem promessas esperançosas. Entre profecias sobre destruição e julgamento, começou revelando algo diferente. Falou sobre restauração, sobre tempos vindouros quando tudo seria harmonizado, como se em trevas profundas mostrasse luz distante no horizonte. Naquele tempo, anunciava: "Reconstruirei a tenda caída de Davi." Visão carregada de significado. Aquela tenda, simbolizando era mais simples e relacionamento mais genuíno com Deus, seria restaurada. Não consistiria num templo friamente estruturado, mas algo vibrante, repleto de vida e comunhão. As declarações de Amós pintavam cenários tocantes, inclusive para corações endurecidos. Descrevia vinhedos carregados, campos exuberantes onde plantações seriam tão abundantes que trabalhadores mal conseguiriam processá-las. Épocas de escassez seriam substituídas por tempos celebrativos e fartos. Mas havia mais. Amós também mencionou reunificação populacional. Aqueles dispersos, desenraizados, seriam reagrupados. Reconstruiriam cidades arruinadas, plantariam jardins, viveriam harmoniosamente. Promessa aparentemente impossível diante da realidade presente. Desigualdade, injustiça e julgamento iminente. Entretanto, as palavras proféticas assemelhavam-se a sementes em solo compactado, aguardando o momento germinativo adequado. Enquanto transmitia essa perspectiva esperançosa, Amós percebia a crescente resistência. A população inquietava-se, os influentes irritavam-se progressivamente. Enquanto falava sobre futuro distante e renovado, a realidade presente envolvia perigo e indefinição. Sua missão alcançava momento crítico, e o silêncio aproximando-se parecia mais aterrorizante que suas palavras. Após todo comunicado, após compartilhamento de visões e proclamação de verdades, Amós começou afastando-se do epicentro atencional. Sua incumbência aparentemente finalizava, não por desistência ou enfraquecimento. Parecia compreender, de alguma forma, que já pronunciara todo o conteúdo necessário. As palavras anteriormente trovejantes como rugidos leoninos davam lugar a um silêncio mais impactante que qualquer discurso. A população ouvinte dividiu-se. Alguns ainda debatiam suas declarações, procurando entender significados de promessas e advertências. Outros, principalmente privilegiados, preferiam desconsiderar completamente aquelas mensagens. "Afinal, quem é ele?", diziam mutuamente, tentando desvalorizar o profeta retornando à terra judaica.
Entretanto, o impacto de suas palavras já estava estabelecido. Continuavam ecoando como ondas impossíveis de conter. A ausência informativa sobre os derradeiros dias do profeta apenas aprofunda o mistério. Ele simplesmente desaparece dos registros históricos, sem documentação sobre seu falecimento. Possivelmente retornou aos campos nativos, cuidando de animais e árvores, vivendo pacificamente seus últimos dias. Ou talvez continuou proclamando em locais onde poucos pudessem escutá-lo. Sabemos que o subsequente silêncio não representou finalização, mas pausa. Como se sua ausência integrasse o plano divino, espaço propositalmente vazio permitindo reflexão popular e decisões sobre o conteúdo recebido. Mesmo assim, a narrativa profética não se apagou. Suas palavras permaneceram vivas, transmitindo-se geracionalmente, como lembrete sobre significados de equidade, integridade e coragem obediencial. As palavras de Amós, embora inicialmente rejeitadas por muitos, continuaram espalhando-se como sementes ao vento. Sua mensagem, aparentemente simples fundamentalmente, continha poder tão profundo, tornando-se impossível de ignorar. Cada sentença transportava convicção diretamente divina. Sem títulos ou ascendência profética, deixou marca transgeracional, ecoando além de sua existência, desafiando e inspirando continuamente. Com o transcurso temporal, verdades proclamadas por Amós tornaram-se inesquecíveis. Imagens do prumo, rio justiceiro, ruminantes de Bazã, todas essas metáforas inscreveram-se na memória coletiva, funcionando como espelhos para sociedades necessitando desesperadamente de transformação. Não apenas em Israel, mas em qualquer contexto onde injustiça e hipocrisia ameaçassem obscurecer propósitos divinos. Amós demonstrou que a adoração genuína não consiste em cerimônias espetaculares ou estruturas decorativas, mas em justiça fluida como correnteza, retidão praticada cotidianamente. Sua voz elevou-se defendendo pessoas silenciadas, vulneráveis e oprimidos explorados pelos poderosos. Personificou coragem nascida do chamado divino, valentia para expressar verdades, mesmo quando coletivamente rejeitadas. Ainda hoje, seu legado persiste, não apenas em suas palavras, mas em cada gesto justiceiro, em cada demonstração bondosa refletindo essências divinas. Sua história lembra-nos que transformações iniciam-se em locais inesperados, frequentemente através de pessoas comuns. Enquanto refletimos sobre sua existência, questionamos nossa contribuição para a continuidade do fluxo justiceiro. Possivelmente, como Amós, estamos sendo convocados para algo transcendente, exigindo coragem e confiança para a realização. Assim, sua narrativa entrelaça-se com nossas histórias, convidando-nos para escuta, atuação e transformação ambiental. A história de Amós encerra-se como iniciou, discretamente, porém com energia atemporal. Era simplesmente um cuidador de animais, homem com mãos endurecidas e pés empoeirados pelo trabalho campestre, mas selecionado para transportar mensagem abaladora para um reino. Não por eloquência ou posição, mas por obediência e fidelidade. Isso torna sua jornada tão impactante. Amós recorda-nos que o divino não seleciona capacitados, mas capacita selecionados. Desde colinas tecoitas até praças samaritanas, Amós transportou lição ecoica até a atualidade. Verdadeira adoração divina manifesta-se através de atos justiceiros e bondosos, independentemente de quantas melodias entoamos ou quantos altares construímos. Se nosso íntimo não for reto e nossas atitudes injustas, tudo torna-se vazio. Ensina-nos que fé não representa conforto, mas chamado para enfrentamento realístico, mesmo contrariando popularidades e conveniências. Adicionalmente, Amós desafia-nos a enxergar invisibilizados socialmente. Manifestou-se pelos necessitados, subjugados, esquecidos. Mostrou-nos que ignorar injustiças não isenta-nos responsabilizações, contrariamente, torna-nos cúmplices. Seu apelo por justiça fluidificada e retidão riacho semelhante não direcionou-se exclusivamente para Israel, mas constitui chamamento universal, transcendendo tempos e geografias. Talvez represente o principal ensinamento.
O divino pode utilizar qualquer pessoa, em qualquer contexto, para cumprimento proposital. Única exigência envolve disponibilidade para escuta e atuação. Semelhantemente a Amós, podemos vocalizar pelos emudecidos, canalizando justiça fluente. Permanece questionamento. Estamos preparados para a afirmatividade vocacional, mesmo através de caminhos desafiadores? Porque, conforme Amós demonstrou, é nessa afirmação que narrativas verdadeiramente significativas principiam. Se apreciou esta narrativa profética e deseja acompanhar outras histórias sobre fé e superação, valorize este material compartilhando-o com pessoas estimadas. Obviamente, registre-se em nosso canal, evitando perder novidades conteudísticas. Conjuntamente exploraremos mais ensinamentos poderosos das Escrituras Sagradas.